Shabbat Shalom, paz e graça, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de dar uma pequena explicação aqui, com poucas palavras, não vou me aprofundar muito, porque eu quero cantar um hino. Irmãos, muitos pensam que nós, evangélicos, viemos diretamente da raiz apostólica. Não. A raiz apostólica, ela chegou a um determinado ponto a qual ela foi, vamos dizer que os evangelhos, aqueles que serviam a Cristo Jesus, chegou um momento, irmãos, que houve uma paganização do evangelho, onde o homem começou a colocar e introduzir coisas que não eram de acordo à palavra de Deus. Como disse Paulo, quando eu sair do meio de vós, entrarão entre vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Logicamente que houve um reavivamento na igreja. Esse reavivamento na igreja evangélica começou com a reforma protestante. Sendo que a reforma protestante, logicamente, ela trouxe alguma coisa da igreja romana. Certo, irmãos? Por isso que muitas coisas, eu sinto te dizer para vocês, muitas coisas nós não podemos julgar. Quando nós vemos uma igreja ou um grupo de pessoas se desligarem de um outro grupo e formar outro grupo, isso daí já aconteceu antes. E isso aconteceu também com Martinho Lutero, que foi um compositor de um hino que muitos conhecem, às vezes cantado em uma outra letra, mas a música é a mesma. Às vezes há alguma nota que eles tiram, que eles fazem ficar menor ou maior. Então eu vou colocar aqui, eu não vou falar, não estou muito bom de garganta, eu poderia escrever, eu acho que até tem um texto sobre isso, porém eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Não que nós estamos errados, não, irmão. Nós estamos servindo a Deus da forma que o Senhor Jesus Cristo determinou. Falta muita coisa para nós nos alinharmos com o evangelho que os apóstolos serviam. Como, por exemplo, muitos não sabem que os apóstolos, até o primeiro século, eles guardavam o Shabat. Muitos não sabem. Tanto é que se você ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, ali você vai ver quando Paulo foi pregar, ele foi pregar numa sinagoga, porque não existia igreja. O Senhor Jesus não construiu nenhuma igreja de pedra. Isso foi uma invenção ou uma criação humana para juntar o povo. Porque o povo era reunido em comunidades, em grupo de pessoas que se reuniam, às vezes em casas, em lugares adversos. Depois, é bom conhecer a história de Constantino. Quem nunca teve a oportunidade, procure no seu computador. Também acha, você coloca a história de Constantino, você vai encontrar. Eu não quero dizer que você está errado. Você está servindo a Deus no Evangelho, louvado seja Deus. Não é isso. Os evangélicos procuraram, assim como Martinho Lutero, procurou se aproximar mais dos apóstolos. Outros tentaram se aproximar mais. Mas, como Deus é cheio de misericórdia, Ele não olha, irmãos, a nossa fragilidade quando nós estamos fazendo aquilo de um coração sincero. Mas ainda existem pessoas que se acham exclusivistas, que acham que só a sua denominação vai ser salva. E não é assim. Porque a verdadeira igreja de Cristo é a igreja espiritual. É aquela igreja que se constitui com a raiz dentro do Evangelho de Cristo, não dentro de um sistema religioso. Por isso que muitos, às vezes, até eles se perdem, porque algum sistema religioso, por tão rigoroso que é,
Às vezes algum pecado que a pessoa comete, ela condena à morte. E isso é algo gravíssimo na presença de Deus, porque não era assim que o Senhor Jesus fazia e nem que ele ensinou aos apóstolos. Não era uma libertinagem, nós tínhamos liberdade, eles tinham liberdade. Não vamos confundir liberdade com libertinagem. Mas existia a misericórdia, o amor, o ensinamento, tudo isso para corrigir os erros, para que a alma não fosse jogada para fora. E hoje, muitas das vezes, se jogam para fora almas que às vezes têm como se restaurar, mas por causa do dogma da igreja ou por causa da doutrinação daquela denominação, as pessoas acham que só ali tem a salvação e se deixam enganar. E ainda dizem, eu já vi aqui na internet, hino de tal igreja. A pessoa está totalmente equivocada porque não estudou da onde saiu esse hino. Se você olhar esse hino, você vai dizer que é da tua igreja, e não é. Escute a história do hino. Eu não estou mandando você sair da tua congregação, do caminho que você está. Mas estou falando para você não julgar as pessoas, porque você às vezes escuta o outro, ou até algum pregador falar, porque ele aprendeu de uma forma que não deveria aprender. E o tempo ilumina a gente. E às vezes a gente tem que passar por algum processo para nós podermos entender que a salvação, ela não está vinculada num CNPJ, num sistema religioso. Tanto é que agora, irmãos, muito mais agora, nós estamos chegando na época do anticristo, e esse negócio de sistema religioso aí vai causar muito problema para aqueles que estiverem ligados a uma federação e que podem sim ser incluídos, se os seus líderes não tiverem cuidado, num ecumenismo. E como pode a luz ter comunhão com as trevas? Então eu vou colocar aqui agora a história do hino que muitos conhecem, mas aqui eu não quero falar, vou deixar a gravação, ok? História por trás do hino Castelo Forte. Preste atenção. Em abril de 1521, Martinho Lutero declarou diante do tribunal de Worms: "Não posso fazer de outro modo. Mantenho o que escrevi. Que Deus me ajude." Suas 95 teses afixadas à porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, iniciaram a maior revolução da história na igreja cristã, a Reforma Protestante. Pregara e publicara com ousadia sobre os abusos, erros e pecados da igreja romana. Por estas e outras razões, o Papa e outros líderes da Igreja Católica queriam a sua morte. Lutero continuou vivo por seu amigo, o eleitor da Saxônia, Frederick Sábio. Instrumento nas mãos de Deus, o manteve no seu castelo em Wittenberg. Outros reformadores antecederam Lutero. John Hus e seus seguidores, morávios sem número, muitos anabatistas, valdenses e lombardos, pagaram o preço máximo da sua fé. Mas Deus salvou a vida de Lutero para que traduzisse a Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã. Esta obra levou 13 anos. Em Wittenberg, também pôde preparar outros meios para o seu povo poder ser salvo em Cristo. Precisavam de cultos em alemão para sua compreensão. Precisavam cantar a sua fé e louvar a Deus na sua própria língua. Martinho Lutero é conhecido como o apóstolo da Reforma. Foi também o pai do canto congregacional, pois antes disso a congregação não tinha o costume de cantar hinos.
Os poucos hinos que haviam eram cantados em latim, somente pelos oficiais da igreja. Foi ele que introduziu o cântico por toda a congregação. Mas o hino em foco foi considerado como a Marchelsa da Reforma, pois todos os cristãos da Reforma cantavam-no com o mesmo entusiasmo dos patriotas da França. De fato, sendo a letra em música de Lutero, este cântico espalhou-se por toda a terra e tornou-se o hino oficial da Alemanha protestante. Era cantado diariamente por Lutero e por seus companheiros. Até os inimigos da Reforma dizia: o povo inteiro está cantando uma nova doutrina. Assim, este hino cooperou muito no desenvolvimento da igreja cristã daqueles dias. Foi tão grande a repercussão deste hino que homens ilustres, artistas e músicos de fama usaram-no nos seus temas. O exército de Gustavo Adolfo cantou antes da Batalha de Leipzig, em setembro de 1631. Das grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos hinos. O primeiro hino de Lutero foi consagrado a 2 frades martirizados. Intitulou-se O Cântico de 2 Mártires de Cristo em Bruxelas, queimado pelos sofistas de Leuven. Seu hino inigualável, Castelo Forte, foi escrito na hora mais escura na história desse movimento. Perseguições por parte do imperador Carlos V ameaçaram a existência dos chamados protestantes. Lutero mesmo sofria ameaças de morte a toda hora. Sofria fisicamente também. Este hino, escrito em 1529 em Coburg, foi chamado a Batalha de Lutero. James Moffat chamou-o de o maior hino, do maior homem, do maior período da história da Alemanha. Foi cantado com emoção e sinceridade ao longo destes 4 séculos, em milhares de línguas. Define até onde podemos confiar em nosso castelo forte, nosso escudo e boa espada. Mostra também quem é o nosso inimigo, o tentador com os seus demônios, contra os quais em nós mesmos não há força para resistirmos. Mas Cristo o venceu na cruz. Quem nos defende é o Senhor dos altos céus, o próprio Deus. O grande acusador cairá com uma só palavra. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos. Foi casado com Catarina van Bora, uma ex-freira, e tiveram 6 filhos. Então, caros irmãos, vocês perceberam? Não podemos nunca... Minha garganta ficou ruim, perdoe, irmãos. Não podemos nunca dizer, esse hino é da minha igreja, esse hino não sei o que. Não, irmãos, nós temos que entender. Os hinos são hinos que já foram... Muitos hinos, diversos hinários já existiam. Tem hinos de 1800, esse daqui falou a data, nem prestei atenção. Mas são hinos muito antigos. Eu vou tentar cantar esse hino, irmãos. Na letra, essa letra é a original dele, ok? Então, depois, irmãos, eu gostaria de dizer mais alguma coisa ainda, antes de cantar, perdoa. Nós estamos servindo a Deus, viemos dessa linhagem. Porque o cristianismo ele passou por uma modificação quando entrou Constantino, que ele mudou muita coisa. Ele colocou data de Natal e mudanças de dias do mês para dias de santos e outras coisas mais. E, enfim, houve uma modificação total. Mudou o sábado, que era o dia para se descansar, ele colocou domingo. Isso não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada dizia, sempre está escrito que era o Shabat.
Porém, Constantino mudou. Isso não quer dizer que você é obrigado a fazer aquilo que eu sinto. Como eu já falei, eu guardo o Shabat, não sou adventista, mas eu sinto de fazer isso. Eu acredito que a pessoa deve ser livre. Nós não estamos debaixo de um sistema. Eu, pelo menos, não sirvo a Deus por um sistema religioso. Mas também não condeno aqueles que não entenderam essa parte. Que não cabe a mim ser juiz. Ok, irmãos? Eu não sou juiz. Então eu não posso julgar ninguém. Mas eu quero deixar claro aqui que se você pensa que é só a tua denominação que tem a salvação, você está totalmente equivocado. Olha quantos homens morreram para que essa Bíblia que você tem na mão hoje, ela pudesse estar na tua mão. Vocês acham que esses homens que passaram por tudo isso não eram da tua denominação? Será que Deus os condenou, irmãos? Temos que ter um pouco de raciocínio a respeito desta parte, certo? Eu vou tentar cantar aqui, minha garganta já não está mais boa. Se eu errar, vocês me perdoem, ok? Glória a Deus, santo é o Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcia tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nós quiser sem devorar demônios não contados, não nos iriam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá.
sustará. Com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está. Glória ao Senhor. Deus é o nosso socorro, refúgio e fortaleza bem presente na hora da nossa angústia. Irmãos, perdoe aí que eu não tive voz para cantar esse hino, faltou. Estou cantando já desde... Aqui já são 9 horas da noite. Eu estou cantando desde as 5 horas da tarde, então minha voz já está cansada. Ok? Peço que os irmãos orem por nós, estaremos orando por vocês. Deus abençoe a todos, que dê um feliz Shabat, um feliz final de semana. Que todas as bênçãos do Eterno possam estar sobre todos vocês. Que o nosso amado Brasil possa ser protegido por Deus, que Israel, o povo de Israel, que eu amo tanto, que também corre na minha veia o seu sangue, possa ser guardado e abençoado, e que haja paz dentro dos muros de Jerusalém, e que haja paz também aqui em Portugal, onde estou residindo, e que todos aqueles que estão nesse canal, que ouvirem esses hinos, possam ser abençoados. Vocês perceberam que eu não sou nenhum cantor, mas eu amo louvar a Deus e transmitir a minha alegria. Transmitir uma palavra de paz, de amor, de conforto. E muitas das vezes até mesmo repreendendo alguns que querem maltratar os pequeninos do Senhor. Não sou nada, mas eu sei que eu tenho alguém que é tudo. E Ele é tudo no dia do meu nada. Que se chama Ele Yeshua HaMashiach, transliterado para o português, Jesus o Cristo. Aquele que veio, morreu e ressuscitou, obedecendo a ordem de Elohim, o Eterno, cumpriu sua missão, voltou para o céu e um dia nos prometerá, ou melhor, um dia nos prometeu nos coroar ou nos dar a vida eterna, o seu reino, conforme a sua santa e bendita vontade. Que a benção de Deus seja sobre todos aqueles que ouvirem e que derem um like neste vídeo. Amém, amém. Shabbat Shalom. Amém.